Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna e que notícia sensacional, que notícia incrível. Jean Lucas do Bahia convocado para a seleção brasileira. Joelton foi cortado e o Jean Lucas ele acaba de ser convocado. A CBF lançou essa nota agora oficial, né, inclusive explicando os motivos da convocação do Jean Lucas do Bahia. Vamos repercutir aqui agora. Vamos ler aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho sobre o Luciano Juba também, porque tinha a possibilidade dele ir, porque um lateral foi cortado, mas não aconteceu. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like. A informação acabou de sair, estamos trazendo esse vídeo para vocês aqui com todas as informações, tá bom? Sem perder muito tempo, vamos direto para a notícia que acabou de sair no Globo Esporte. Né? Jean Lucas do Bahia é convocado para a seleção brasileira no lugar de Joeliton. O Joeliton, ele foi convocado, cara, e assim, sentiu uma lesão, acho que talvez foi no próprio dia da convocação, segunda-feira, ele sentiu essa lesão, né, e acabou sendo cortado. Joelton, que se você não sabe, é nordestino, é pernambucano, foi cria do Sport Clube do Recife, né, mas acabou sendo cortado por conta desta lesão, e o Jean Lucas era um jogador que já estava na pré-lista, já tinha vazado essa informação de que o Jean Lucas ele estava nessa lista de pré-convocados. Né? E a gente achava, inclusive, que naquele momento era mais fácil o Luciano Juba ser convocado, até porque a função de volante tem vários jogadores. Então já surpreendeu positivamente, não que ele não merecesse, mas já surpreendeu positivamente o Jean Lucas aparecer nessa lista de pré-convocados. Mas vamos ler aqui, tá? Ó, Alexandre do Flamengo também é cortado. Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro no Maracanã e encerra a participação nas eliminatórias contra a Bolívia 5 dias depois, tá? Então, ó, outro ponto que a gente tem que falar aqui é que o Alexandro, ele foi cortado, porém, o técnico Ancelotti, ele preferiu não convocar nenhum substituto para o lateral. O que me faz, assim, meio que viajar, porque, pô, convocou o cara é cortado, você leva outro jogador para você analisar. Mas aí ele acabou não querendo convocar ninguém. O que mostra para mim que o Juba tá longe da seleção. Isso só me mostra que o Luciano Juba tá longe da seleção. Mas vamos fazer outro vídeo sobre isso depois. Vamos focar aqui no Alexandre, né? No Jean Lucas, desculpa. Carlo Ancelotti cortou Joelinton do Newcastle e Alexandre do Flamengo das partidas contra o Chile e Bolívia. Os últimos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Somente o volante do Newcastle terá um substituto. Trata-se do Jean Lucas do Bahia. E fala que, convocado pela primeira vez, Jean Lucas chegou ao Brasil no ano passado, soma 100, pô, já tá com muito jogo, né? 102 partidas pelo clube baiano, já marcou 15 gols e deu 7 assistências. O último jogo do Bahia, que entrou em campo pela seleção brasileira, o último jogo do Bahia, que entrou em campo pela seleção brasileira, foi o meia Luiz Henrique. Cara, o último jogador do Bahia convocado, né, foi em outubro de 1991. Você vê como existiu e existe uma mudança, uma virada de chave na história do Bahia, né? Porque a gente pode colocar aqui, cara, outros jogadores que poderiam ter sido convocados. O Caio Alexandre é um jogador que poderia ter sido convocado, sim, para a seleção brasileira. O próprio Luciano Juba. Então, assim, eu acho que esses 3 jogadores facilmente poderiam ser convocados para a seleção brasileira, tá? Aí fala, ele participou da vitória do Brasil sobre a Iugoslávia, né, no dia por 3-1, um amistoso, estreia do técnico Carlos Alberto Ferreira à frente da seleção. Cara, faz muito tempo. Depois disso ele cai, né, entra o Parreira, né? E o Brasil é tetracampeão, né, cara? Caramba, faz muito tempo mesmo, né? E fala aqui a carta que a CBF comunica a convocação de Jean Lucas. O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira o jogador Jean Lucas, do Bahia, para os jogos do Brasil contra o Chile e Bolívia, os 2 últimos compromissos da equipe nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Jean Lucas vai ocupar o lugar de Joeliton, né, do Newcastle, né, desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe na Premier League. O lateral esquerdo, Alexandro, do Flamengo, como eu falei, também foi desconvocado por motivo de lesão. Neste caso, não será convocado um substituto, e ele reforça novamente a lista aqui de convocados, né, e dessa vez agora atualiza aqui com o Jean Lucas. Cara, primeiro falar da importância, mais uma vez, de ter um jogador como o Jean Lucas,
né, do Bahia saindo do Nordeste e indo para a seleção brasileira. É muito importante. Isso só mostra como o Bahia vem numa crescente, num patamar gigante. Eu fiz um vídeo antes desse aqui falando exatamente sobre isso, tá? De que os outros clubes do Nordeste precisam enxergar o Bahia como um grande exemplo a ser seguido de gestão. De gestão, porque tudo isso está na gestão. A bola não entra na rede por acaso, tá? O jogador não vai para uma seleção brasileira por acaso. É toda uma construção de um projeto que vem sendo feito dentro do Bahia, tá? Um outro ponto é falar, cara, as valências do Jean Lucas. Porque o Jean Lucas é um jogador de muitas valências. É um cara que tem um bom passe, é um cara que tem uma marcação muito boa. E o próprio Carlo Ancelotti, ele já deixou muito claro que vai querer jogadores que estejam bem fisicamente, no seu ápice físico. E o Jean Lucas é esse jogador. É um jogador que está no ápice físico, está no momento alto da temporada, está jogando muito bem, então ele vai para a seleção brasileira tendo ali o seu ápice físico. Isso é importantíssimo também, porque mostra que, caso o Ancelotti se encante pelo Jean Lucas dentro dos treinos, nada impede que outras convocações aconteçam. Ele mesmo falou que a ideia dele é ter um grupo com 14, 15 jogadores e as demais vagas para a Copa do Mundo ele vá testando. Então, eu acredito que o Jean Lucas pode estar nestas vagas que vão sendo testadas para a Copa do Mundo. Óbvio, tem muito chão pela frente, né? Apesar de faltar 10 meses para a Copa, tem muito chão pela frente ainda. Ele vai precisar estar muito bem fisicamente, vai ter que estar acima de jogadores que estão jogando num nível europeu. Mas eu acho que o principal ponto aqui para a gente destacar, cara, mais uma vez, é como o Bahia ele conseguiu quebrar algo que a gente critica há muito tempo, que são jogadores do Nordeste que não saem direto para a seleção. A gente lembra do Diego Souza, do Sport, foi convocado do Sport para a seleção brasileira. A gente lembra do Douglas Santos, que é um jogador que saiu do Náutico para a seleção brasileira. Né? Então, assim, mas é muito pontual, cara. É muito pontual. O Nordeste é muito grande, tem muito talento, tem muita valência os jogadores. Então, é importante que isso aconteça para que possamos ter a esperança de que isso mude. Né? Se a gente já não tem isso com os técnicos nacionais, talvez agora com um técnico estrangeiro, ele não tenha esse olhar de é do Nordeste. Sabe? Ele tem um olhar de que, ó, gostei de jogador, é um jogador que vai me ajudar aqui e quero colocá-lo. Sabe? Então, parabéns para o Jean Lucas. Eu estou muito feliz, de verdade. Queria muito que o Luciano Juba também tivesse nessa lista. Seria incrível nesse momento a gente fazer um vídeo falando que 2 jogadores do Bahia teriam sido convocados para a seleção brasileira. Mas eu acho que a hora dele vai chegar. Ele vai continuar trabalhando dedicado, aí a hora dele chega, apesar de essa não convocação do Juba me mostrar que hoje ele não está no radar do Carlo Ancelotti. Tá? Mas tendo o Jean Lucas, deixa a gente muito feliz, deixa o torcedor do Bahia muito feliz. Eu quero saber a tua opinião. Você gostou dessa convocação? Você acha que o Jean Lucas vai destruir na seleção? Vai para a Copa do Mundo? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo. Um abraço, até já. Tchau, tchau.